é essencial que os patógenos ou qualquer outra substância estranha seja reconhecida e eliminada o mais rápido possível. O reconhecimento só é possível porque os invasores possuem moléculas com características específicas que podem ser reconhecidas pelo sistema imune. Essas moléculas levam o nome de antígeno. Nesse vídeo você vai aprender tudo sobre os antígenos. E em troca disso, eu só queria pedir para você deixar o gostei no vídeo. Toda semana eu trago conteúdo para você, e em troca eu só peço isso. Bom, então bora pro vídeo. Vimos antes que na resposta inata, o reconhecimento microbiano ocorre por conta de padrões moleculares na superfície do agente, os DUMPs. Se você não viu as aulas anteriores, eu recomendo que assista. Eu vou deixar nos cards aí em cima. Durante a invasão, no meio da batalha, diversas células participam do processo, como os neutrófilos, os macrófagos, os mastócitos, e tem também participação de componentes da imunidade inata que não são células, são proteínas, o sistema complemento. Se você não viu a aula de sistema complemento, eu vou deixar nos cards aí em cima. Enquanto na imunidade inata as células reconhecem um número limitado de padrões moleculares específicos, que são esses DUMPs, a imunidade adaptativa consegue reconhecer e responder a quase todas as macromoléculas estranhas que estão presentes no invasor. E como ele consegue fazer isso? No meio de toda essa batalha que está acontecendo, vão morrendo tanto células do sistema imune quanto invasores. Quando os invasores morrem, algumas moléculas podem ser capturadas por células específicas, como as células dendríticas, os macrófagos, e são apresentadas aos linfócitos. Essas moléculas capturadas são conhecidas como antígenos. São esses antígenos que são reconhecidos pelos linfócitos para desencadear a imunidade adaptativa. Então podemos perceber que um antígeno não é um micro-organismo inteiro. São partes específicas dele que podem ser reconhecidas. Mas não são apenas moléculas microbianas que podem ser reconhecidas e estimular a resposta imune. Todas essas moléculas, ao serem apresentadas aos linfócitos, elas vão desencadear a produção de anticorpos para uma resposta mais efetiva. Outra coisa importante para ter em mente é que nem toda molécula é capaz de estimular essa resposta. Ela precisa ter características específicas. Por exemplo, a molécula de água não é reconhecida pelo sistema imune. O mesmo acontece com a glicose, que é abundante no corpo. Então podemos dizer que os antígenos são moléculas com características específicas e que podem ser reconhecidas pelos linfócitos e desencadear a produção de anticorpos. O primeiro grupo de moléculas que o sistema imune é capaz de reconhecer são as proteínas. Porém, o pré-requisito para que ela seja reconhecida é ter mais de 1000 Daltons. Dalton é o peso molecular. Quando a gente fala de proteínas, elas são estruturas constituídas por sequências de aminoácidos. Dependendo da quantidade de aminoácidos que vão se ligando, se formam os dipeptídeos, polipeptídeos e uma sequência grande de aminoácidos formam uma proteína. A estrutura que conhecemos como polipeptídeo já tem mais de 1000 Daltons. Isso significa dizer que as proteínas já são estruturas complexas com muito mais de 1000 Daltons, sendo capazes de estimular a resposta imunológica. Na superfície das bactérias, tanto na cápsula, no flagelo, existem diversas moléculas proteicas. No flagelo, por exemplo, temos uma proteína chamada flagelina. As endotoxinas bacterianas também são proteínas capazes de estimular a resposta imunológica. Já os vírus, eles possuem uma estrutura bem simples, basicamente um material genético envolto por uma cápsula proteica, o capsídeo viral. Essas proteínas que formam o capsídeo são bons antígenos, capazes de estimular a resposta imune. O mesmo acontece com o veneno de animais peçonhentos, são proteínas capazes de estimular a resposta imune. Outros exemplos são as proteínas do soro sanguíneo, as proteínas da superfície das células, também são moléculas capazes de estimular a resposta imune. Outro exemplo são as proteínas provenientes dos alimentos, como a carne e o leite. Elas também conseguem estimular a resposta imune. Só não acontece resposta imunológica contra as proteínas dos alimentos porque elas são digeridas no trato digestório, antes de serem absorvidas. Elas são quebradas em aminoácidos e peptídeos pequenos, por isso não geram resposta imunológica quando absorvidas. Outra classe de moléculas são os carboidratos. Enquanto as proteínas estimulam muito a resposta imune, os carboidratos, por outro lado, não estimulam tanto. Porém, existem alguns carboidratos que ficam ligados a proteínas ou lipídios, e esses têm a capacidade de despertar a resposta imune. Um exemplo disso são as bactérias gram-negativas, que, como já falado em aulas anteriores, possuem aquela membrana mais externa composta por lipopolissacarídeos, o LPS. O LPS é um carboidrato associado a lipídios, e é o maior responsável pela antigenicidade das bactérias gram-negativas. Outra classe são os lipídios.
E assim como os carboidratos, eles também não estimulam tanto a resposta imunológica. E isso acontece por alguns motivos. Primeiro que são moléculas bastante abundantes no corpo, e estão presentes, por exemplo, nas membranas celulares, então já seria um problema se eles despertassem resposta imunológica. E um outro ponto é que são moléculas simples quando comparado às proteínas. E uma outra característica é que são instáveis. Mais adiante vamos ver que para a molécula ser um bom antígeno, ela precisa ser estável. Assim como os carboidratos, eles vão estimular a resposta imune quando conjugados, já que dessa forma se tornam moléculas mais complexas. As lipoproteínas é um exemplo disso. A última classe de moléculas que pode ativar o sistema imune são os ácidos nucleicos. Eles ficam normalmente dentro das células, mas se forem disponibilizados de forma livre, eles podem estimular a resposta imune. O material genético dos mamíferos, por exemplo, são antígenos bem fracos, mas se a gente pensar nos micro-organismos, eles possuem uma estrutura bem mais complexa, que é capaz de estimular bastante a resposta imunológica. O primeiro conceito que temos que ter em mente é antigenicidade. A antigenicidade é a habilidade que uma molécula tem para atuar como antígeno, ou seja, a habilidade que ela tem para estimular a resposta imune. Vimos que as proteínas são capazes de fazer bem esse papel. E agora que está entendido o que é um antígeno, o próximo passo é entender quais são os pré-requisitos para a molécula ser um bom antígeno. Em diversos momentos aqui da aula, eu citei esse termo, porém eu não defini o que seria um bom antígeno. Por bom antígeno, entenda que é uma molécula que consegue estimular bem o sistema imunológico. Em outras palavras, é uma molécula bastante antigênica. O primeiro requisito já foi falado, é o tamanho. As proteínas, no caso, são moléculas grandes. As moléculas precisam ter um tamanho suficiente para encaixar nos receptores das células e serem reconhecidas. Um outro pré-requisito é a complexidade. Se a gente pegar o amido ou o glicogênio como exemplo, eles são polissacarídeos simples. São moléculas grandes, porém sem complexidade, com um arranjo simples. Isso é diferente de uma proteína, que tem toda uma complexidade no seu arranjo. A próxima característica é a estabilidade. Uma molécula que é estável, ela não fica mudando. Quando uma molécula é instável, isso dificulta o reconhecimento. Os lipídios são um exemplo disso. São moléculas instáveis. O último requisito é a estranheza. No organismo, existem antígenos próprios e não próprios. Também é usado o termo self e não self. Basicamente, o que acontece é que diversas moléculas do corpo preenchem todos aqueles pré-requisitos de serem grandes, complexas e estáveis. Isso significa que eles poderiam sim ser reconhecidos pelos linfócitos e despertar resposta imunológica. Isso é, quando o sistema imune ataca antígenos do próprio corpo. Isso só não acontece porque os linfócitos que têm a capacidade de reconhecer antígenos próprios e desencadear a resposta imunológica são destruídos. Então o sistema imune tende a tolerar os antígenos próprios. Claro que temos situações que fogem a essa regra, como as doenças autoimunes, que ocorre resposta contra antígenos próprios, mas isso é algo patológico. Um exemplo disso é o pênfigo. Quando a gente fala de antígenos, principalmente as proteínas, o tamanho da molécula pode variar bastante. Algumas proteínas são tão grandes que o sistema imune não consegue reconhecer ela como um todo. Ao invés disso, partes específicas dela são reconhecidas. Essas regiões são chamadas de epítopos. Então a resposta imune, na verdade, é direcionada contra partes específicas da molécula. Mas uma molécula só pode ter vários epítopos. Isso significa que apenas uma molécula pode estimular muitas respostas imunes simultâneas contra ela mesma. Resumindo, cada região de um antígeno que é capaz de gerar uma resposta imune é chamada de epítopo. E da forma inversa, muitas moléculas são pequenas demais para causar resposta imune. Lembra, um dos pré-requisitos era justamente o tamanho. Exemplos de moléculas assim são as drogas e os hormônios. Para que aconteça a resposta imune, elas precisam ser aumentadas. Se elas forem ligadas a proteínas grandes, aí sim elas ficam aptas a despertar resposta imune. Quando uma molécula é muito pequena e precisa ser ligada a outra molécula maior para despertar resposta imunológica, ela é chamada de apteno. Algumas vacinas podem ser produzidas exatamente assim. Pega uma molécula pequena e conjuga com outra proteína para formar um epítopo artificialmente, e assim o animal cria imunidade contra aquele antígeno. Muitas alergias contra drogas desenvolvem justamente por isso. A droga é pequena, mas ao entrar no corpo, ela se liga com proteínas do próprio corpo, e assim ela se torna antigênica. Se essa aula te ajudou, não esquece de deixar o gostei no vídeo. Até a próxima. Valeu!